O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu as consequências previstas no Código Eleitoral das pessoas que não votaram nas eleições municipais 2020 e que não justificaram e nem realizaram o pagamento da multa. Aqui em Poços, nós tivemos um índice, de abstenção muito alto. Tudo indica que é por conta da situação da pandemia, do Covid. Então nós tivemos aí mais ou menos em torno de números redondos, uns 40 mil eleitores que não votaram e nem justificaram. Desses 40 mil, mais ou menos 30%, ou seja, 12 mil a 15 pessoas, apresentaram justificativas. Então, assim, tem ainda uma quantidade muito grande de pessoas que têm que agora pagar a multa de R$ 3,50, ou aqueles que não têm condição, comprovar para o juiz que não tem condição de pagar a multa e pedir a dispensa. Poços de Caldas chamou a atenção pelo número de eleitores que não foram às urnas nas últimas eleições de 2020, uma abstenção de cerca de 34%. O advogado João Marcos Tomé destaca os motivos que levaram a esse número alto de abstenções. Eu arriscaria que isso tem uma relação com a pandemia e o fato da cidade de Poços de Caldas ser caracterizada por um índice de população de terceira idade bastante elevado relativamente, ou seja, em comparação com as demais cidades. Então, considerando que a pandemia prejudicou bastante o comparecimento das pessoas que se enquadram em grupo de risco e considerando essa peculiaridade da cidade de Poços de Caldas, eu especularia que estaria relacionado a este público de terceira idade. Mas, assim, reitero que ainda é cedo e precisa de uma análise mais minuciosa. No entanto, sem dúvida que o descontentamento geral com a política também refletiu em Poços de Caldas no ano de 2020. O chefe do cartório responsável pela Zona Eleitoral 350 explica os motivos que levaram o TCE a suspender as consequências, que se deve pelo fato dos cartórios eleitorais ainda estarem fechados. O TSE tinha uma autorização, através da emenda constitucional, para prorrogar caso permanecesse a situação de pandemia. Então, ele não autoriza a abertura dos cartórios eleitorais para a gente atender a maioria dos eleitores que não justificou nem votou também por causa da pandemia. E aí essas pessoas agora ficariam prejudicadas por falta da quitação eleitoral. Sobre a possibilidade de zerar as questões eleitorais com relação às últimas eleições e oferecer anistia à multa, tal ação vai depender da criação de uma lei por parte do Congresso. O TSE, o que ele fez? Soltou uma resolução fazendo essa suspensão das consequências, enquanto durar a pandemia, ou se o Congresso aprovar uma lei anistiando, aí todo mundo ficaria já também isento dessa situação, mas depende dessas duas situações acontecerem. Lembrando que menores de 18 anos e pessoas com mais de 70 anos não precisam justificar ou pagar a multa caso não tenha votado nas últimas eleições. As pessoas com mais de 70 anos de idade, eleitor com mais de 70 anos de idade, ou seja, 70 anos de idade completos até o dia 14 de novembro passado. E também aqueles eleitores que se inscreveram, mas que não completaram 18 anos, esses não precisam se preocupar, porque o voto para eles é facultativo, ou seja, não era obrigatório, Então eles não têm multa para pagar. O advogado completa que no Brasil o voto é obrigatório e que é necessário que cada cidadão exerça o seu direito. É importante o exercício do direito ao voto porque o cidadão demonstra com ele o rumo que ele pretende dar à sociedade. Então, em que pese esse comparecimento baixo e que precisa ser avaliado e é preciso políticas públicas para incentivar aí o comparecimento dos eleitores, é importante nós destacarmos que não existe caminho cidadão para a mudança senão a política e a participação direta por meio do voto. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o Plantão.